Em meio à dor da escravidão, as vias subterrâneas se tornaram uma grande fonte de esperança. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e a nossa experiência de hoje será guiada pelo livro Os Caminhos para a Liberdade, do escritor norte-americano Colson Whitehead. Em 2017, o livro recebeu o prêmio Pulitzer na categoria Melhor Ficção. Em 2020, mais uma vez, o autor recebeu o prêmio Pulitzer e entrou para a seleta lista dos autores que receberam o prêmio 2 vezes. Bem, neste livro nós conhecemos a história de Cora. Ela é uma escrava que trabalha numa fazenda de plantação de algodão nos Estados Unidos, no período em que ainda havia a escravidão. É importante ressaltar que houve um período já no finalzinho, antes da abolição nos Estados Unidos, em que o sul do país ainda mantinha uma mão de obra escrava, enquanto alguns estados do norte já não utilizavam mais essa mão de obra, de modo que o sonho dos escravos era conseguir fugir e chegar a um desses estados que ficava na parte norte do país. Mas Cora nunca tinha saído da fazenda. Ela nasceu e cresceu na fazenda dos irmãos Randall. Essa fazenda era dividida em 2 partes, cada parte administrada por um dos irmãos. A parte em que Cora morava era administrada pelo irmão um pouco mais brando. Tinha, sim, claro, todas as obrigações pertinentes ao trabalho escravo, mas ele permitia que algumas festas fossem realizadas pelos escravos. Então, tinha lá um senhor bastante idoso e era permitido que ele fizesse uma festa de aniversário, havia comemorações de Natal. Então, apesar de toda a dificuldade, de todos os castigos, sim, que eram aplicados, de toda a desumanidade que a própria escravização já apresenta, Alice tinha uma vida um pouco menos sacrificada do que na outra parte da fazenda, que era administrada pelo outro irmão. Esse outro irmão, ele era extremamente cruel. Claro, se nós vamos pensar na escravização de pessoas, nós estamos falando de um sistema que é naturalmente cruel. Mas haviam alguns senhores de escravos que pareciam ter prazer na tortura. E era o caso deste outro irmão, dessa parte distante de onde a Cora estava. Acontece que esse administrador, esse responsável pela parte da fazenda onde Cora estava, ele morreu. E aí, o irmão dele acaba assumindo a administração da fazenda toda. E os escravos, é claro, ficaram desesperados, porque eles sabiam que a violência, a intolerância e, acima de tudo, o prazer em causar sofrimento aos escravos estava perto de chegar por ali também. A Cora, ela era uma menina que carregava, para além de todas as dores do próprio sistema de escravização, ela carregava uma dor de ter sido abandonada por sua mãe. A mãe dela tinha se tornado uma lenda, como sendo a única escrava que tinha conseguido fugir da fazenda. Ninguém nunca encontrou um rastro dela. Então, ela acabou se tornando uma lenda e Cora era sempre apontada como a filha da mulher que conseguiu fugir. Não teve nenhum profissional que capturava escravos, porque esse era um dos trabalhos que se existia na época, nem o melhor conseguiu encontrar a mãe de Cora. Nós vamos entender um pouco essa história mais
para o final do livro. Então tem um trechinho lá que nós vamos conhecer um pouco da história da Mabel, que era a mãe da Cora. Mas a Cora então cresce nessa fazenda, não sabe o que tem para além. É importante saber disso porque a maioria dos escravos eram vendidos, então eles passavam, né, de senhor para senhor, eles iam de uma fazenda para outra, tendo as suas vidas completamente transformadas, porque cada fazenda funcionava de um jeito, cada senhor de escravo trabalhava de uma maneira diferente. E Cora não teve essas experiências, então ela nasceu e cresceu ali. Um pouco antes dessa fazenda ser administrada por apenas um dos irmãos, aquele que sobreviveu, ela conheceu um escravo que tinha chegado de uma fazenda do norte dos Estados Unidos, o Caesar. E após observar todos os escravos, ele fez para Cora uma proposta de fuga. Ela ficou um pouco receosa, porque isso era muito perigoso. Um escravo fugitivo, ele poderia ser não capturado e morto, ele poderia ser devolvido para o seu senhor e passar por torturas inimagináveis. Então esse era um dos maiores medos quando um escravo pensava em fugir. Mas aí ele disse para ela que haviam vias subterrâneas por onde eles poderiam ser levados para um estado que fosse livre, que não utilizasse a mão de obra escrava. E isso é verdade. Inclusive há outras obras que falam sobre esses túneis subterrâneos. Eu vou trazer outras obras falando disso também para vocês. E essas vias, elas realmente existiam, e as pessoas que eram engajadas com movimentos abolicionistas ficavam responsáveis por ajudar esses escravos que estavam fugindo. Não podia ser um número muito grande, porque não era possível fazer todo este trabalho. Então, era tudo muito bem organizado, de modo que a pessoa que estava no ponto A sabia que precisava colocar as pessoas em direção ao ponto B, mas ela não sabia o que tinha além daquilo. Era até uma forma de segurança para que o sistema continuasse funcionando. É importante destacar que todas as pessoas que ajudavam escravos foragidos estavam, enfim, podiam sofrer penas da lei e até linchamento pela própria população. Era um sistema que transformava homens de bem em assassinos. Era uma cultura que já estava embutida ali na cabeça das pessoas, de modo que pais de família e até crianças acabavam indo assistir os linchamentos, porque os linchamentos eles eram até divulgados em jornal. Então, tal dia, tal horário, em tal lugar, haverá o linchamento de um escravo que fugiu ou de uma pessoa que ajudou esse escravo na fuga. Então, era um sistema que punia todos aqueles que estavam engajados também em ajudar esses seres humanos a encontrar a liberdade, que é direito de todos nós. E para amedrontar um pouco mais, alguns escravos que eram capturados, eles acabavam sendo mortos e tinham seus corpos pendurados em árvores ao longo de estradas por onde os fugitivos poderiam passar. E aquilo, claro, acabava assustando os escravos e alguns acabavam até desistindo da fuga, voltando na esperança de terem uma punição mais leve, mas com medo de ter o seu próprio corpo pendurado ali, depois de ter sofrido muitas torturas e ter sido assassinado. Então, todas essas histórias, todas essas situações, esses perigos assustavam as pessoas. E aí Cora pensou muito sobre essa possibilidade de fuga, mas quando ela soube que a fazenda seria administrada por apenas um dos irmãos e que era o irmão mais cruel, ela decidiu então aceitar o convite do Caesar e fugir. E neste caminho de fuga, era tudo muito difícil, porque
não existia apenas aqueles homens responsáveis por capturar os escravos. Os senhores, eles colocavam anúncios nos jornais descrevendo os escravos que fugiram. E aí toda a população de todos os lugares estava atenta para o caso de encontrar algum escravo foragido, porque havia recompensa. Então, a maioria das pessoas por quem eles passavam poderiam denunciá-los. Isso faz com que fique tudo muito mais tenso. Além do mais, utilizavam cachorros para caça, e o sistema todo funcionava de uma maneira muito eficiente, de modo que poucos escravos de fato conseguiam fugir. Neste caminho, a Cora encontra muitas pessoas más, ela passa por muitas situações de humilhação, ela vê muitas mortes, ela presencia muita tristeza, muita dificuldade, ela vive muita dificuldade, mas ela também encontra pessoas maravilhosas, pessoas dispostas a arriscar a própria vida por aquilo que acreditam, que é o direito de todos serem livres. Apesar de toda a dificuldade que a Cora enfrenta, ela segue em frente, ela não desiste, ela está disposta a passar por qualquer dificuldade, qualquer empecilho que se apresentar no seu caminho em busca da liberdade. É um livro muito sensível, é um livro que, como todas as obras que tratam sobre esse tema, é incômodo de se ler, particularmente é um tema que me incomoda muito, mas que eu gosto muito de conhecer, de entender um pouco melhor o que foi isso, como foi esse processo, que foi de uma brutalidade inimaginável. Então, é uma leitura muito esclarecedora, dá até um certo confortozinho saber que existiam pessoas dispostas a arriscar as próprias vidas por esse bem maior, por essa justiça de proporcionar ao outro aquilo que lhe é de direito, que é a liberdade. Então é incômodo, mas também é muito esclarecedor. Nós encontramos pessoas realmente encantadoras nessa história, apesar de toda a dor que é retratada ali. Não sei se você conhece essa obra, se você já teve essa experiência literária, deixe aqui nos comentários. Compartilhe conosco a sua experiência. Se você conhece outras obras que também falam sobre essa temática da escravização, compartilhe conosco, deixe aqui nos comentários, deixe aqui as suas sugestões de leitura. Isso será muito bem-vindo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para embarcar conosco também nesta grande aventura que é a literatura. E eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!